Olá alunos, olá alunas, aqui é o professor Carlos Roberto, dando continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Hoje a gente vai estudar ponto médio de um segmento de reta. A gente já estudou distância entre dois pontos e agora a gente vai estudar ponto médio. O segmento de reta é definido como uma parte de uma reta, o qual está delimitada por dois pontos. Então eu tenho aqui representado um segmento de reta que está em vermelho e ele é delimitado por dois pontos. Aqui eu coloquei o ponto A e o ponto B. Lembre-se que um ponto é representado com uma letra maiúscula. Uma reta geralmente é representada com uma letra minúscula. Então está aqui a reta R e aqui eu tenho o segmento de reta. E eu tenho dois pontos que são as extremidades desse segmento. O ponto A e o ponto B. O que é calcular o ponto médio de um segmento de reta? Nada mais é que achar as coordenadas do ponto que divide esse segmento de reta ao meio. Então, basicamente, as questões vão ser assim. Ele vai te dar as coordenadas de A, a coordenada x de A e a coordenada y de A. Ele vai te dar as coordenadas de B, a coordenada x de B e a coordenada y de B. E vai te pedir as coordenadas do ponto médio. Aqui, ó. Aqui tem o segmento de reta representado no plano cartesiano. Então tá aqui, ó, o ponto A com a coordenada xa e ya, o ponto B com as coordenadas xb e yb, e tá aqui o M que representa o ponto médio, coordenada xm e a coordenada ym. Então eu tenho a coordenada do eixo das abscissas, o xm, e a coordenada do eixo das ordenadas, o ym. Tá? Eixo das ordenadas é o eixo y, que é o eixo vertical, e o eixo das abscissas é o eixo x, que é o eixo horizontal. Isso aqui é um plano cartesiano. Então, basicamente, vocês vão ter que memorizar duas fórmulas. A fórmula para achar a coordenada x do ponto médio e a fórmula para achar a coordenada y do ponto médio. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a fórmula para achar a coordenada x do ponto médio, que é xm igual a xa mais xb dividido por 2. Ou seja, é só achar a média aritmética entre xa e xb. E está aqui a fórmula para achar a coordenada y do ponto médio. É ya mais yb dividido por 2. Ou seja, é só achar a média aritmética entre ya e yb. Vamos resolver aqui um exercício que a gente vai entender na prática como é que funciona esse tipo de exercício. Então está aqui, ó, ponto médio de um segmento de reta. A primeira questão diz o seguinte: dado um segmento de reta AB, cujas extremidades estão nas coordenadas do ponto A é 1 e 3 e as coordenadas do ponto B é 5 e 11, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Então é assim, ó, vou colocar aqui o ponto M, que vai representar o nosso ponto médio, e as coordenadas xm e ym. Então, basicamente, eu tenho que achar quem é xm e ym. Aí eu resolvo a questão. Xm, a fórmula é essa aqui, ó. Eu vou somar as coordenadas, as primeiras coordenadas de A e B, né? Ou seja, xa mais xb. A primeira coordenada de A é 1. Mais a primeira coordenada de B é 5. Eu somo e divido por 2, ok? Não esqueçam que no par ordenado primeiro vem o x e depois vem o y, tá? 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2 é 3. Agora vamos achar o ym. Agora eu vou somar as segundas coordenadas. A segunda coordenada de A, ou seja, a coordenada y de A é 3, mais a segunda coordenada de B, ou seja, a coordenada y de B é 11. Somo e divido por 2. 11 mais 3, 14, dividido por 2 é 7. Então, resposta. O ponto médio é as coordenadas 3 e 7. Pergunta quais são as coordenadas do seu ponto médio. As coordenadas são 3 e 7.
Vamos fazer agora a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: obter o ponto médio do segmento AB quando A é igual a 7, menos 1, ou seja, as coordenadas de A é 7 menos 1 e as coordenadas de B é 1 e 3. Então eu vou colocar aqui novamente um ponto M para representar o ponto médio, cujas coordenadas vou colocar xm e ym. E agora a gente vai usar a fórmula para achar o xm, ou seja, a primeira coordenada do ponto médio, a coordenada x do ponto médio, vai ser igual à coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B, ou seja, eu vou somar as primeiras coordenadas de A e B. A primeira coordenada de A é 7, mais a primeira coordenada de B é 1, divido por 2. Eu somo e divido por 2. 7 mais 1, 8 dividido por 2 dá 4. Então a coordenada x do ponto médio, ou seja, xm, é igual a 4. Vamos achar o ym. Eu vou pegar a segunda coordenada de A, que é menos 1, mais a segunda coordenada de B, que é 3. Divido por 2. Menos 1 mais 3. Lembram? Sinais diferentes eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior número. 3 de menos 1 é 2. Eu pego o sinal do 3, que é maior que 1. O sinal do 3 é mais, é positivo. Quando for positivo, não precisa colocar o mais aqui, tá? Então, sinais diferentes, a soma e subtração de inteiros, sinais diferentes eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior número. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Ok, então menos 1 mais 3 é 2, 2 positivo. Aí eu divido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, resposta. As coordenadas do ponto médio, né? O ponto médio desse segmento, cujas extremidades são o ponto A, de coordenada 7 menos 1, e o ponto B de coordenadas 1 e 3. O ponto médio é esse aqui, ó. A primeira coordenada é o 4 e a segunda coordenada é 1. Essa aqui que é a resposta.